Olá pessoal, estamos aqui com mais um Investe Amazônia Pod. A Investe Amazônia Brasil que mostra e mapeia talentos, projetos e iniciativas de uma Amazônia próspera. A gente acredita que a Amazônia tem soluções para grande parte dos problemas hoje enfrentados na humanidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema super relevante que tem a ver com as transformações que o planeta vem vivendo, com as exigências regulatórias nas empresas, com as formações de lideranças que tem que ter atenção às questões climáticas, a como combater e também quais são as oportunidades relacionadas a esse tema. E nós vamos falar sobre crédito de carbono. E trouxemos aqui a Thaís Chalub, que é advogada, mestre internacional em Direito, ela que tem uma formação também local e internacional, fazendo com que a gente possa conectar esses temas de grande relevância. Então, Thaís, quero te dar as boas-vindas aqui no Investe Amazônia Pod, falar com a nossa audiência. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, agradecer por poder estar aqui hoje e pela oportunidade de falar para os nossos, né? Porque eu acho que esse tema é um tema de muita relevância local e quando aqui nós não vemos ele em alta relevância, então muitas das pessoas aqui não conhecem o tema, não conhecem o mercado de carbono. E quando você vê as rodas de debate internacionalmente, nós temos pessoas de fora debatendo a Amazônia. A Thaís, que ela também está presidindo a Comissão de Crédito de Carbono aqui da Seccional Amazonas, da OAB, né? E que também representa, é a head da Future Carbon Group, também aqui no Amazonas. Ou seja, tem uma formação executiva e também está conectada aí com essas questões de regulatórias, políticas públicas e como a OAB atua hoje no Brasil. Thaís, muito interessante você trazer esse tema, que realmente ele é relevante, mas pouco conhecido, não é verdade? Eu Exatamente. imagino que as pessoas ficam perguntando o que é esse negócio, né, de crédito de carbono. Como, se você fosse hoje dizer de forma muito simplificada, para quem tem uma área rural, para quem está fazendo, para quem está no agronegócio, para quem está numa indústria, eu entendo que existem papéis para que a gente possa oferecer esse serviço, né, aos empresários e tudo mais. Como é que você descreveria para quem quer entrar nesse mercado de carbono? Quais seriam os passos para ele conhecer? Então, primeiramente, o que seria o crédito de carbono? Basicamente, em palavras fáceis, o crédito de carbono é 1 tonelada de carbono que eu deixei de emitir. E qual que é a lógica desse sistema? Porque eu deixei de emitir essa tonelada de carbono, eu gero um crédito. E esse meu crédito, ele pode ser comercializado. E o que é interessante a gente entender que o mercado de carbono, por mais que esse boom tenha sido recente, a discussão veio desde um pouco antes do Protocolo de Quioto, em 1997. Então, nós iniciamos com o mercado de carbono que ocorria apenas entre países, que hoje se desenvolveu para o que a gente chama de mercado voluntário, que é um dos braços do mercado de carbono. Então, eu acho que antes de falar o passo a passo, é importante que a pessoa entenda basicamente como que funciona. Ou eu produzo, eu desmatei a minha área para o gado. E eu preciso plantar açaí, plantar castanha, plantar alguma coisa. E o mundo inteiro está falando de crédito de carbono. E eu sei que existem formas de eu também monetizar essa minha terra e principalmente contribuir com a redução de efeitos, né, climáticos, por exemplo, efeito estufa e outros. E aí a pergunta é assim, eu como empresário, ou eu como de uma área rural, ou eu de uma indústria, se eu tiver que seguir esse passo, né, eu quero entrar nesse mundo, quais seriam esses passos? Então, caso você seja um empresário, como eu expliquei, você gera crédito de carbono por deixar de emitir. Existem algumas formas de empresas reduzirem as suas emissões que elas já possuem hoje. E, por exemplo, eu tenho uma fábrica de energia marrom, energia suja, e eu fiz uma transformação para energia limpa. Eu gerei crédito de carbono, carbono de energia. É uma das formas. Agora, sou um produtor rural. E aí tem duas situações distintas que hoje funcionam muito bem no carbono de floresta no Brasil. Porque a gente tem que entender que existem vários tipos de crédito de carbono. O
carbono de floresta hoje, o que o mercado aceita e hoje é o mais vendido, o mais falado? É o carbono RED. Qual que é a lógica do RED Plus? Basicamente, em linhas gerais também. Existe uma área com uma grande pressão de desmatamento, que provavelmente, se eu não fizesse um projeto de carbono ali, aquela área seria desmatada e emitiria CO2. Então, eu vou gerar crédito pelo desmatamento evitado. Agora, no outro exemplo que você deu de áreas que já foram degradadas, eu posso gerar carbono por uma metodologia de reflorestamento. Então, qual que é o primeiro passo? Quero entrar no mercado de carbono. Eu falaria para você procurar uma empresa especializada, ou uma consultora, ou uma desenvolvedora, que hoje a Future Carbon faz esse papel. Tanto de desenvolver, cuidar do seu problema, porque o mercado de carbono é um mercado muito específico. Então, onde muitas pessoas esbarram é tentando fazer por conta própria algo que muda de metodologia o tempo todo, que tem cálculos complexos, que a legislação ainda está muito incipiente. Então, eu acho Tem que ter auditorias. Então, eu acho que o primeiro passo é procurar uma empresa especializada. Eu poderia dizer que dentro desse primeiro passo, você citou aqui a Future Carbon que você representa aqui no Amazonas, ela desenvolve, né, a solução, ela desenvolve o projeto. Seria mais ou menos isso. E aí você tem outros elementos, outros participantes dessa cadeia. Você tem que ter o certificador, né, e o comercializador. Nesse processo de você desenvolver projetos, na tua experiência, como é que está o mercado na Amazônia? Ou seja, como é que está aqui o mercado? Está tendo muito projeto de desenvolvimento para gerar crédito de carbono? Sim, hoje, e eu queria até abrir os olhos do leitor, porque muita gente me pergunta, Thaís, você trabalha com mercado de carbono, você trabalha muito com direito ambiental? E a minha resposta é não. Porque quais são os maiores empecilhos, os maiores gatilhos aqui no Amazonas? Problemas fundiários. Então, principalmente para advogados, para técnicos, especialistas, agrimensores, há um mercado muito grande de deixar essas áreas regulares. Então, é o primeiro papel do advogado para fazer a due diligence fundiária ou se precisar de eventuais regularizações, seria o primeiro papel. O segundo papel seria da empresa desenvolvedora, que vai fazer todo o estudo, ver quanto gera de carbono e fazer um PDD, que é um projeto, deixar ele pronto e levar para a certificadora para ser validado. O terceiro player é a certificadora, que vai falar para você, tá ok, você preservou, isso daqui é um crédito de carbono. Vai gerar o crédito na plataforma. Qual plataforma? Da desenvolvedora. Existem várias desenvolvedoras hoje no mercado, mas quando a gente está falando de carbono de floresta, 95% mais ou menos dos projetos do Brasil hoje são certificados no Verra. O Verra é uma certificadora internacional que basicamente hoje o mercado acredita, aceita como válida. Então, a maior parte das empresas utiliza essa plataforma, você gera o crédito na plataforma e esse crédito pode ser comercializado de diversas formas. Hoje tem muitas empresas que atuam só na venda do crédito, na conexão com fundos, na conexão com empresas internacionais. Então tem todo esse ecossistema. Você saberia dizer quanto da Amazônia ou do Amazonas já tem calculado de potencial de crédito de carbono? Porque recentemente teve uma matéria do Estadão que falou sobre o valor da floresta em pé, né, em trilhões de dólares. Mas obviamente que isso é um cálculo que precisa ser, né, confirmado, certificado, e a gente que está aqui, né, que tem que dar esse número. A gente que está aqui, são as empresas que estão aqui, são as universidades que estão aqui formando, são os escritórios jurídicos, daqui a pouco a gente vai falar de empregos verdes, mas somos nós aqui que temos que validar esse número, né? E não que alguém chegue e diga, essa empresa vale X, ou esse negócio, essa floresta vale X. Mas existe um cálculo, você saberia dizer, desse potencial? O que acontece? Primeiramente, para fazer um cálculo, eu preciso entender, eu estou
calculando com base em quê? Então, essa notícia, eu acho que seria interessante, nós precisaríamos entender, como você disse, nós não sabemos quem fez esse cálculo e qual metodologia usou. Então, precisaria entender qual metodologia está usando, se está sendo calculado todo o crédito, tanto das áreas privadas quanto das públicas, e qual o valor de crédito de carbono, porque assim, o mercado ele flutua o tempo todo. Os preços variam de mercado. Eu já vi carbono ser vendido a $2, eu já vi carbono ser vendido a $17. Então, depende da qualidade do crédito, depende da forma como ele foi certificado. Então, é uma estimativa que não existem números fixos, a não ser que fale, não, a metodologia, com base nessa metodologia e considerando que o carbono, a tonelada, vale $5, aí daria tantos milhões, trilhões de reais. Mas eu não consigo te dar esse cálculo hoje, porque depende de qual metodologia nós vamos usar. Certo. E me diz uma coisa, Thaís, que esse é um tema profundo, né? É um tema que a gente tem que partir do macro para o micro, né? Exatamente. Por exemplo, a gente está vivendo hoje toda essa questão climática que está ao nosso redor, mas quem são hoje os grandes compradores? Eu sei que os grandes geradores, um dos grandes, uma das indústrias que mais geram o carbono de forma nociva ao meio ambiente, por exemplo, a indústria da aviação. Mas quem são também os maiores compradores? Também é a indústria da aviação ou são de montadoras? Você tem um dado que quem é que está buscando hoje comprar esse crédito? Algo que nós precisamos entender, que eu gostaria até de ter iniciado com isso, é que nós temos dois tipos de mercado de carbono. O regulado, os mercados regulados e o mercado voluntário. Basicamente, qual que é a diferenciação? Os mercados regulados, eles obrigam que determinados setores, determinadas empresas, emitam até certa quantidade de carbono. Quando eles não emitem, geralmente eles compram crédito, basicamente. O que é o mercado voluntário? Empresas que, por questões de marketing, por quererem se posicionar no mercado, por estarem querendo se preparar para um eventual mercado regulado, que vai ser o que vai acontecer em breve aqui no Brasil, compram créditos do mercado voluntário. Hoje, o mercado europeu ele já está muito mais desenvolvido nas legislações dos mercados regulados. Então, hoje, as empresas que mais compram, principalmente o carbono do Brasil, os maiores compradores são multinacionais europeias. E eu estava vendo aqui que você falou de regulação, tá para passar no Senado, né, um projeto de lei, que acho que era interessante, né, também as empresas, as pessoas, se você puder falar um pouquinho desse projeto, em que etapa que está. Eu vi que o agronegócio ainda é um desafio, né, para poder regular esse mercado. Se você puder também explicar essa parte de que momento nós estamos em termos regulatórios, que é interessante para a nossa audiência. Nós temos um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado Federal para aprovação. Eu acredito que o Brasil não vai demorar para aprovar essa legislação, porque nós temos o Brasil precisa hoje se posicionar globalmente quanto a essa matéria. Hoje o Brasil tem o maior potencial de carbono do mundo. Então, para se posicionar internacionalmente, o Brasil precisa estar com essa legislação pronta, aprovada, para as próprias empresas nacionais ficarem competitivas aos mercados internacionais, que muitos hoje exigem essa regulação. Então, eu acredito que não demore para sair esse projeto de lei e que em breve nós vamos começar a ver as empresas cada vez mais se movimentando nesse sentido. Que legal. E eu estava lendo aqui também que o governo vai criar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito de Estufa. Então, é uma forma também de ter a sua própria plataforma aí, que vai estabelecer os tetos para essas emissões e o próprio mercado de venda de títulos. O relator é o deputado Aliel Machado, que fez essa parte, que propôs um texto, inclusive, que une os projetos já aprovados no Senado. Então, vamos aguardar, né, o andamento disso. E voltando ainda aqui à questão, né, interessante que a gente fala de crédito de carbono, a gente está falando de um mercado novo.
você está trazendo aqui essa especialidade, né, na sua formação. Inclusive, a Thaís fez esse mestrado internacional em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, que é a Berkeley, né, na Califórnia. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de ter, como amazonense, você saiu daqui, né, foi para fora, você está tendo uma exposição internacional, daqui a pouco eu vou já falar um pouco sobre o prêmio que você recebeu no final do ano. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, até para inspirar as startups, os jovens, os empresários, as universidades, para que a gente possa ter cada vez mais cidadãos brasileiros, amazônidas, amazonenses, globais. E esse é o resumo quando eu olho aqui o teu currículo. Eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência. Hoje, nós estamos com uma vantagem competitiva. Hoje, ser da Amazônia é uma vantagem competitiva no mercado internacional, porque hoje o mercado debate sobre a Amazônia e você não vê muitas pessoas da Amazônia tomando esses espaços. Por quê? Primeiro, porque muitas das pessoas aqui não conhecem o mercado de carbono. Segundo, eu acho que falta uma união, nós juntarmos as nossas vozes, sermos ouvidos em conjunto, para entenderem que esses debates, eu acredito que eles precisam ser plurais. Eles não têm que só ter a Thaís da Amazônia, eles precisam ter a Thaís, eles precisam ter o Ribeirinho, eles precisam ter o mercado europeu, que são os grandes compradores de carbono, eles precisam ser plurais. Então, o que eu percebo que toda mesa, todo lugar que eu vou, o fato de eu ser da Amazônia me traz uma vantagem competitiva. Isso não é uma vantagem competitiva só para mim, para todos nós, que nós precisamos galgar. É interessante você colocar isso, né? Porque traz o local de fala, evita que as discussões sejam somente na Paulista, na Faria Lima, né? Ou dentro de universidades que não vivem a realidade da universidade que a gente vive aqui na Amazônia. E é legal você colocar essa visão de ecossistema. Na verdade, essa pluralidade, ela tem que existir já fazendo parte de uma conexão global. Então, a Amazônia, eu concordo com você, que eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva, mas a gente tem que saber usar essa vantagem competitiva, né? Isso significa que o nosso sistema educacional, o nosso sistema jurídico, o nosso sistema ambiental, ele tem que estar também capacitado para isso. E isso, eu imagino aí que hoje a dificuldade, né, para quem está tomando decisões no Estado, na Amazônia, no próprio Brasil, decisões sobre um tema tão relevante, tem que estar buscando continuamente essa formação, correto? Com certeza. Hoje o mercado de carbono ele ainda está muito incipiente, principalmente no estado do Amazonas, porque, primeiramente, os tomadores de decisão e a própria sociedade não conhecem o mercado de carbono. Então, nós vivemos, em primeiro momento, uma falta de regularização fundiária, que não é um problema simples. Para ser solucionado, vai precisar envolver todos os órgãos, todos os atores, todos os poderes. Nós temos uma questão seríssima de insegurança jurídica, porque os julgadores, os juízes, quando você vai fazer um projeto aqui no Amazonas, eles não conhecem o mercado de carbono. Então, nós vivemos decisões, muitas vezes, por falta de conhecimento. Terceiro, nós temos uma legislação nacional que precisa ser modificada. Por quê? Hoje, a maior parte das áreas no Amazonas são áreas não destinadas. Ou seja, ninguém falou, o Estado não destacou essas áreas, a União não destacou, elas não são privadas, elas são o que nós chamamos de terra de ninguém. E a maior parte do desmatamento ocorre nessas áreas. Quando você vai fazer um projeto hoje de carbono, a régua da integridade é muito alta. Então, se eu tiver qualquer probleminha fundiário, muito difícil que uma desenvolvedora aceite fazer esse projeto. E essas áreas vão ser desmatadas. Então, por que nós, como sociedade, os órgãos regulatórios, eles não estão se movimentando para regularizar essas áreas? Porque é o particular querendo fazer o dever do Estado que o Estado não está fazendo, que é proteger o meio ambiente.
Então, acho que falta educação da sociedade, dos jogadores, dos tomadores de decisão e falta soluções criativas, porque se o problema é novo, as soluções não podem ser antigas. E aí, quando fala de soluções novas, como é que você vê as startups nesse momento, assim, você que está aí antenada e está participando de eventos globais, como é que você vê o movimento dessas startups? Elas são, você destacaria alguma? Você traria algum exemplo? Você desafiaria a alguma situação, né? Como que você vê isso, até pela tua formação ali de estar no centro da Califórnia, num local que tem todas as informações atuais, e você é o tema você é de uma região que é o tema dessa discussão, que é a Amazônia. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão inovadora, como é que você está vendo aí? Eu acho que não só no mercado de carbono, na área ambiental no geral, na questão de sustentabilidade, tem muito campo, porque basicamente, até o século passado, só o que nós sabíamos eram soluções que poluíam o meio ambiente. Então, desde matriz energética, desde questões de reciclagem, hoje o mundo se prepara para ser sustentável. Então, o campo é gigantesco. No carbono, o que seria mais essencial no momento seriam tecnologias voltadas mas aí teria que ser em parceria com o poder público, a regularizar essas áreas, a catalogar áreas, algo relacionado ao georreferenciamento das áreas do estado, talvez uma tecnologia de informação mais expressiva, uma digitalização e uma inteligência quanto aos títulos do estado. E eu acho que isso hoje não é tão complexo, mas é o maior gargalo, que seria solucionar a questão fundiária, você solucionaria muita coisa aí. Você está falando uma coisa interessante, né? É um pouco do tema que a gente estava discutindo antes, da transformação digital. E talvez isso se resolveria ou se resolverá com a tokenização dos imóveis, né? O uso de blockchain, onde você cria, né, um token que é dificilmente fraudado, aliado à matrícula desse imóvel, a partir do momento que ele tem uma matrícula, e você digitalizou esse ambiente. Então, isso é um processo que nós vamos passar, com certeza, já estamos passando no Brasil, já tem plataformas disso. Olha que legal. E a gente vai, principalmente agora, a partir de outubro, quando ninguém fala muito, mas assim, a moeda, né, o real vai virar digital, ele vai virar um token. Então, se o meu dinheiro é um token, qualquer ativo meu pode virar token, um imóvel, um carro. Então, isso vai ser uma grande revolução. Isso é um tema, inclusive, aí que em breve a gente vai estar trazendo aqui uma pessoa especializada nesse tema aqui de tokenização. Que incrível, não Isso, conhecia. e isso vai ajudar muito essa questão Com fundiária. certeza, com Porque não certeza. tem como você não rastrear mais um imóvel, um ativo, né? Pensando em ativos. E falando um pouco desse mercado ainda, Thaís, você recentemente recebeu uma premiação, né? Você faz parte da Berkeley Global Society, né? E você participou recentemente de uma premiação onde você, junto com a Giovana Quadros, vocês foram reconhecidos. Giovana Quadros, que é do Pará, e que fundou aí um grupo, né, feminino de networking com mais de 600 lideranças. E vocês duas foram reconhecidas. E você foi representando, né, o Amazonas pela sua atividade socioambiental e recebeu essa premiação em Paris. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa premiação, como é que foi esse processo, até para inspirar outras mulheres e que amanhã outras, né, mulheres estejam também, e principalmente mulheres que muitas das vezes ainda não se descobriram desse talento que é inspiração, como você está fazendo uma inspiração aqui para esse tema socioambiental. Eu, eu acho que para falar desse tema eu vou ter que entrar num campo mais pessoal, porque eu acho que a minha maior inspiração veio depois de ser mãe. Então, eu acho que não existe força no mundo maior do que a vontade de uma mãe de dar orgulho para o seu filho. E não ter medo. O que aconteceu?
eu participei, já era membro da Berkeley Global Society por conta do mestrado que eu terminei nos Estados Unidos. E um dia, desses dias que a fumaça estava muito forte aqui, eu fiz um relato nas minhas redes sociais, meio crônica, meio poema. Era um dia que o meu filho acordou com muita tosse. A cidade, nosso olho ardia, era difícil sair na rua. E a imprensa nacional, internacional não estava comentando isso. O mundo está falando de Amazônia. A capital do maior estado da Amazônia Legal amanhece por dias consecutivos com fumaça e ninguém está falando sobre isso. Então eu me revoltei, fiz esse texto e ele viralizou. E como eu tinha contato com muitas pessoas com influência internacional por conta de Berkeley, eles viram esse meu relato. E uma das coisas que eu falava era: eles estão debatendo o nosso futuro. E onde estamos nós que estamos respirando essa fumaça? E eles falaram: não, nós queremos que você venha para cá, conte um pouco da sua atividade, da sua história. Porque eu já trabalho com o mercado de carbono, né, com defesa de áreas certificadas. E eu fui para Paris, no Instituto do Clima, juntamente com uma associação que chama France Americas, que discute as Américas na França. E foi o prêmio, ao final, foi uma surpresa. Eu apresentei naquele dia uma área de crédito de carbono no sul do Amazonas. Qual área? Uma área certificada de uma empresa que a Future tinha feito a certificação e que foi invadida por madeireiros ilegais, um esquema gigantesco, e que nós fizemos todo o trabalho de denúncia nos órgãos, conversas com a polícia militar, com a polícia ambiental, com a delegacia ambiental, e conseguimos proteger aquela área, mandando diversas ações policiais. Aí eu explico que o principal problema é o problema que nós não precisamos de mais satélites. Eu até brinco: obrigada, Elon Musk, nós não precisamos de satélites, nós precisamos de presença na Terra, nós precisamos de investimento, porque à época existiam apenas 2 lanchas blindadas para proteger o Amazonas inteiro. Como é que você compete com uma rede organizada de crime já muito estruturada? Então eu fiz essa palestra lá e ao final foi uma surpresa que eu recebi esse prêmio de Mulher Inspiradora do Ano. Mas talvez, acho que eu fui até meio prolixa. O conselho seria: tenha coragem. Se você for chamada, vá, se exponha. Ninguém nunca vai nos ver se nós não estivermos falando. Às vezes nós podemos não querer ser ouvidas, mas nós temos que falar. E você traz aqui um tema que muitas das vezes a gente vive aquela síndrome do impostor, né? A gente não quer falar, a gente fica com vergonha, a gente espera alguém falar. Eu concordo com você, somos nós que estamos aqui, nós temos que nos posicionar, e até porque ideia não tem geografia. Projetos maravilhosos, né? Os próximos unicórnios que podem sair daqui da Amazônia, eu acredito, porque, eu vou dar um exemplo, né? Ou seja, se um grande problema mundial é a fome, eu preciso trabalhar alimentos, eu preciso encontrar novas proteínas, novos nutrientes, etc. e tal, eu tenho certeza que a Amazônia tem tudo para tecnologicamente promover essa solução. Então, basta ver aí a biotecnologia se expandindo, os incentivos que a gente tem nessa área. Então, eu concordo com você que a gente tem que se posicionar, a gente tem que dar voz, a gente não pode só falar mal da Amazônia, né? A gente tem que dizer que aqui a gente tem essas soluções. E feliz que você se posicionou e que inspire aí outras pessoas também a se posicionarem. E aí, pessoal, eu vou falar uma coisa interessante aqui, para quem aí está procurando trabalho, para quem está pensando numa carreira. Esse movimento, né, de crédito de carbono, o mundo ESG, que a sigla em inglês, né, de meio ambiente, o lado social e com governança, também tem empregos. E esses empregos, chamados de empregos verdes, eles já representam um grande percentual dentro da disposição, né, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, das categorias de trabalho, já representam em mais de 10% desses empregos. Então, isso tem a ver com energia, isso tem a ver com a própria área ambiental, isso tem a ver
com tecnologia, tem a ver com Da agricultura. agricultura, o agronegócio. Então, a gente também está vivendo essa transformação. E o Brasil, olha que interessante, ele só fica atrás da China. O Brasil é um grande mercado de emprego verde. E aí, a gente, pela tua formação e pela área que você está caminhando, como é que você vê as universidades, como é que você vê essa formação? Porque para mim chegar num emprego, eu tenho que ter uma formação, né? Eu tenho que ter uma oportunidade de estagiar, de aprender, de praticar, para que eu possa me tornar um profissional. Você é jovem, né? Você está fazendo parte dessa revolução, dessa transformação, porque é uma transformação. E como é que você está vendo aí, interagindo com esse movimento, com as formações? Como é que você está vendo? Porque a gente vê crescendo os empregos, a oferta, né, de empregos verdes, mas como é que você vê o outro lado também, que é a preparação para isso? Basicamente, eu acredito que hoje mercado de carbono não é ensinado ainda, não que eu saiba, nas universidades locais, a não ser que seja através de cursos básicos. Eu acho que talvez o primeiro emprego, o mais interessante, seria para professores iniciar cursos. O mercado, por que acontece? O que foi o boom do mercado de carbono? Antes, os ambientalistas, a área ambiental e o mercado financeiro, eles não conversavam. Então, basicamente, hoje o mercado de carbono é uma junção do mercado financeiro com o direito ambiental, com o ambientalismo. Então, eu acredito que nas universidades falta ainda esse link do ambiental com o financeiro. O financeiro não conversa hoje tanto com o ambiental e o ambiental tanto com o financeiro. Então, acho que o primeiro passo é termos cursos que unem essas duas frentes. Olha essa dica aí, pessoal, das universidades. É super valiosa essa dica. E você falou do lado financeiro, né? Muita gente não sabe, mas existem fundos internacionais hoje que, dependendo do índice de sustentabilidade que o teu projeto tem, você pode ter taxas assim muito próximas de zero, de juros, né? Estou falando. Então, aí, quem tem projetos, né, já sabe, tem que ter uma desenvolvedora para esse projeto. A Thaís aqui representa uma dessas desenvolvedoras, que é a Future Carbon. Você tem que passar por um processo de certificação, de auditoria, e isso você tem que comercializar. Então, assim, essa parte de fundos, ela é super, super, super importante. E dinheiro não faltam, não falta dinheiro hoje para projetos. O que você precisa ter são bons projetos. Projetos de qualidade. Projetos de qualidade. E até me remete, lá atrás a gente estava falando, né, no início da minha formação, eu comecei com projetos, né, dando aula de projetos, me formando como especialista em projetos, isso acabou me levando para a minha carreira fora também. Então hoje a gente vê esse mercado financeiro tentando encontrar bons projetos e dependendo dessa cadeia muito bem qualificada. Então, para você que está procurando aí uma oportunidade de entrar nessa área, e não importa qual seja a sua formação, se você é um professor, se você é um advogado, se você é um instalador, um eletricista, não importa. O mercado está demandando que o lucro venha com propósito. Isso está mudando a cabeça das empresas, está mudando a forma regulatória com que a gente vê esse mercado. Então, é uma oportunidade. E uma coisa que você falou, o mercado está mudando. Eu acredito que isso é uma pauta muito dessa geração atual. A gente escuta muito, essa é a geração perdida, é a geração da internet, do TikTok. E eu não acredito nisso. Eu acho que é uma geração, sim, talvez com excesso de informação, mas é uma geração que não quer mais comprar o produto mais barato. Ele quer saber de onde veio, se foi feito com trabalho escravo. Então, o que a gente tem hoje dessas novas gerações é uma mudança que, essa mudança ganhando força, ela muda a nível local, a liderança política, porque antes a liderança política local era financiada por grandes madeireiros e hoje nós vemos um movimento para algumas lideranças que já tratam a pauta ambiental, que não era pauta política.
nós vemos uma mudança geopolítica, porque antes o maior mercado era o mercado de petróleo, energia suja. Então, nós vemos uma tendência para energia limpa que vai mudar os maiores players do mercado daqui a alguns anos. E então, para mim, essa não é a geração perdida. É a geração capaz de salvar o nosso planeta. Você sabe que aí já é outro tema e é uma conversa longa, mas é bom ouvir isso, né? Mas já que ela tocou nesse assunto de geração, existe uma mudança hoje, né? Uma mudança no trabalho. Isso faz com que a gente queira trabalhar mais em casa. A pandemia, eu digo assim, a pandemia era como se fosse um jogo de xadrez. Não sei se você joga xadrez. Eu não jogo, mas eu estou imaginando aqui a situação. Era um jogo de xadrez, ou podia ser um jogo de dama, mas eu vou usar o xadrez como exemplo. Onde alguém veio e bateu na mesa e as peças caíram no chão. E na hora que as peças caem no chão, que foi o período da pandemia, de repente tem que voltar o jogo. Voltou o jogo, voltaram as peças. Quem vai ganhar esse jogo? Quem estava atento a esse jogo? Então, as gerações aí que estão atentas, né, e essa geração mais jovem, hoje o grande desafio é conviver com as múltiplas gerações. Porque quem está mais velho está voltando. Quem está mais novo não está ficando. E então existe um conflito e ao mesmo tempo uma oportunidade. Eu sempre vou levar para a oportunidade. Sim, claro. Porque eu acho que o desafio é a gente colocar a cabeça do mais jovem com a cabeça do mais velho para funcionar nesse momento. Porque agora é a hora e você falou certíssimo, assim, é muita informação. É muita informação. Eu tenho uma filha de 18 anos, vai fazer 19. Ela mal entrou na faculdade. E ela tá, pai, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter? Eu falei, minha filha, calma, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso, que vai ter trabalho, não vai ter, talvez, emprego para todo mundo. E isso é importante entender o que é um emprego e um trabalho. Mas você vai ter que trabalhar mais com projetos. Você vai ter que trabalhar mais de forma independente. Você vai ter que trabalhar mais com a internet. Você vai ter que aprender inteligência artificial. Você vai ter que aprender, de certa forma, a se comunicar. Não necessariamente aprender um novo idioma, mas você tem que saber se comunicar com outros idiomas, porque hoje a inteligência artificial, hoje você usa um Google Translator e você se comunica, né? Então, se você não conseguiu estudar aquele idioma, mas você consegue se comunicar, então, essa é a visão que a gente tem que ter hoje dessas gerações. E trazendo do nosso tema aqui, se eu tivesse no início da minha carreira, eu estava hoje com certeza estudando sobre esse mercado, porque é o que vai nortear as empresas. Como você falou, você foi cirúrgica no seu comentário. O jovem de hoje, ele quer comprar, ele quer saber de onde está vindo isso. Ele quer saber como foi feito isso. Ele quer saber se você tem responsabilidade sobre o produto que você está fazendo. Então, ele precisa saber disso para ele tomar uma decisão. E isso é o consumidor que está demandando. É ele que está mudando. Então, você foi cirúrgica em dizer que ele quer saber. E olha as oportunidade de trabalhar com branding sustentável, oportunidade de ter negócios que eu conto história de pessoas, de sociedade. Nós temos comunidades ribeirinhas inteiras, pessoas esquecidas. Imagina se você faz um produto que conta a história de um ribeirinho. Artesanato. Levar artesanato daqui para fora. Olha, o meu produto hoje incentiva a família A, B e C que faz artesanato. Participam tantas chefes de famílias que são ribeirinhas, que protegem a floresta. Então, nós temos uma oportunidade de branding. E sabe que uma coisa que você, ainda nesse tema de posicionamento, de emprego, ontem eu estava conversando com um empresário da área do mercado de castanha, né? Ele vai estar aqui com a gente nos próximos podcasts, e na região de Itapauá. E a questão da dificuldade, né, de encontrar a mão de obra no interior. Uhum. E não como dificuldade, colocando como uma dificuldade insuperável. Muito pelo contrário. Existe muito talento no interior, na comunidade. Vou te dar um exemplo. O mateiro. Como é que você vai fazer um inventário no meio da floresta
de espécies, né, do que existe ali, fauna, flora, etc e tal, se você não tiver alguém que conheça a floresta. E o mateiro, ele passa a ser sócio de negócios. O mateiro, ele vai passar a ser o CTO, né, o Chief Technology Officer do mundo florestal. Não, e o GPS dele funciona melhor do que muito GPS desenvolvido, e tá tudo aqui. Exatamente. Como que você vai para a floresta, você fica louco. Como que ele sabe para onde nós estamos indo e para onde que nós vamos voltar? Ele sabe. Exatamente. Então, conhecimento. Eu acho que o grande desafio, né, da biotecnologia e trazendo esse tema para esse tema de crédito de carbono, no mundo ESG, é exatamente saber que quem está na floresta tem um papel importantíssimo. E olha a palavra que eu usei, ele tem que ser sócio do negócio. Ele não tem que ser funcionário, ele não tem que ser só colaborador, ele não tem que ser só prestador de serviço. Ele tem que ser empresário do negócio dele, que é proteger a floresta e gerar riqueza com a floresta com o conhecimento ancestral que ele tem. E esse equilíbrio é muito difícil, né? E aí é um trabalho educacional também. Porque que acontece? Aqui na Amazônia, se nós pararmos para pensar, todas as vezes que desenvolveram, tiraram riquezas, o dinheiro não ficou aqui. E no carbono, eu falo muito isso, é hora do dinheiro ficar. Como nós podemos fazer o dinheiro ficar? Porque hoje o dinheiro não está ficando. Pergunta de $1 milhão essa, né? Como fazer o dinheiro ficar? Eu tenho algumas sugestões. Diga. Eu acredito que o próprio estado do Amazonas, ele, primeiro de tudo, ele precisa saber quais são todos os projetos privados que estão aqui. Segundo, as certificadoras, elas falam que eles precisam ser informados para serem validados, né, o órgão ambiental local. Temos algum problema fundiário nessa questão? É a oportunidade do Estado. É um problema superável? Vamos fazer um acordo, faz um acordo com a PGE, fala, tudo bem, eu vou fazer um acordo com você, proprietário, para regularizar a sua área. Mas a minha contrapartida é tantos % para essa comunidade, tantos % dessa comunidade vai ter que ser sócia do seu negócio, 1% vai para a SEMAS, 1% vai para o projeto Guardiões da Floresta, 1% vai para o Ministério Público, tantos % vai para a polícia para fiscalizar. Então, talvez esse gargalo fundiário seja a chance do Estado de trazer uma contrapartida para o dinheiro ficar. Muito bacana, muito bacana. Quem anotou aí, isso não está gravado, já segue o nosso canal aqui da Investe Amazônia Brasil. E eu queria, nesse meio, que a gente vai chegando próximo já do fim, agradecer, né, as empresas aqui que apoiam a Investe Amazônia Brasil, que estão passando aqui no nosso fundo. Dizer que temos aí, a Investe Amazônia Brasil, ela tem uma audiência para os programas que estão aqui, a gente acompanha as estatísticas, a gente vê que não só da Amazônia, mas do Brasil e até fora, estão consumindo nosso conteúdo. E a gente quer mostrar os talentos daqui e cruzar esses talentos com outros talentos, né? A gente vive de forma global, a gente não pode deixar de pensar global e agir local. Parece clichê essa frase, mas a gente não pode só olhar para o nosso umbigo. A gente tem que entender essas tendências, né? Tem que gerar insights, tem que se posicionar, tem que dizer, ei, Manini, tu está falando de Amazônia, mas tu foste lá no Amazonas, tu foste lá no Pará, tu foste em Rondônia, tu foste no Acre, né, no Amapá, etc. e tal. Provocar esse tipo de discussão. Eu acho que nunca se falou tanto de Amazônia. Mas hoje em dia eles falam de Amazônia como se fosse um chão verde, um conjunto de vegetação, e não. Tem pessoas. Isso que eu acho que essa tem que ser a nossa maior voz. Aqui tem pessoas, na floresta tem pessoas. Tá certo, nós temos que nos preocupar com a floresta, com a biodiversidade, mas nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão ali. Eu fui dar uma palestra em São Paulo, foi até um evento da Berkeley Global um tempo atrás, e eu comecei com uma música, aquela música muito famosa do Garantido, Lamento de Raça. E eu falei, gente, essa música é do século passado. Nessa época ninguém estava falando sobre aquecimento global. E essa população já estava gritando, sussurrando, pedindo socorro. Então essas pessoas precisam ser ouvidas.
A Amazônia tem pessoas, e se você não desenvolver economicamente a vida dessas pessoas, a floresta não vai ser preservada, porque eles não vão ter outra opção. Que legal você trazer isso. Num dos prêmios que foram eleitos ali da United Earth, né, do Marcos Nobel, que nós fizemos ano passado aqui em Manaus, um dos premiados é um projeto que conta histórias, né, e está próximo das comunidades. E tem uma parte da narração que um pescador, ele está remando, perdão, ele está remando não, ele está lendo a história, ele está vendo o mapa do mundo e ele vê as duas maiores florestas tropicais. E ele vê a verde na Amazônia e assim um grande clarão de terra, né, em outras áreas, mas grandes florestas ele vê da Amazônia e outra agora que eu não estou lembrando. E aí ele fica olhando e fica pensativo. E aí a contadora de história pergunta para ele por que ele ficou pensativo. Ele falou: porque quando eu estou com a minha canoa, que eu estou pescando, que eu estou andando, eu acho que a Amazônia, que o mundo inteiro é assim. Ou seja, ele tem aquela imagem de que enquanto ele está navegando, ele está no rio ou no Igarapé, ele imagina que o mundo inteiro. Então é um ribeirinho que não saiu dali. É um ribeirinho que tem a noção de que o mundo é aquilo. Olha a pureza e ao mesmo tempo a responsabilidade que a gente tem realmente de valorizar quem está ali cuidando da floresta, que tem grande impacto em toda a humanidade. Hoje não dá para a gente pensar que um terremoto que acontece ou um furacão que acontece não passe pela responsabilidade da gente proteger a floresta. Tudo está conectado. É um erro pensar que o que acontece em outro país, em outro continente, não tem a ver com a gente, muito pelo contrário. Então, fico feliz que você traz essas sugestões aqui. E a gente está chegando aqui no final, Thaís. Eu sei que a conversa é longa, mas fica à vontade aqui para você deixar uma palavra para a nossa audiência, convidar para assistir de novo o podcast. E já fica o convite para uma próxima vinda para a gente estar discutindo esses temas. A gente está falando ali de startups, de negócios, ou seja, tem muita coisa para a gente discutir, sem dúvida. Vamos somar vozes, né? A Investe Amazônia Brasil está aqui para isso, para ser uma voz de prosperidade, mostrar soluções. Tem problema? Tem, mas qual a solução? Se tiver uma solução, está resolvido. Se não tiver solução, então não é problema. A gente deixa para quando virar um problema. E eu queria te dar esse espaço para você falar e já te agradecendo aqui a sua presença. Muito obrigada. Primeiro, novamente, queria agradecer. É incrível esse projeto de vocês, porque além de trazer soluções, inspira. Eu acho que hoje nós temos uma falta de padrões para nos inspirar. Então, eu queria convidar todos a estudarem, a se aprofundarem e a se exporem. Não tenham medo de se expor. Se errar, errou, mas se acertar, o acerto pode ser muito grande. Então, é apenas isso, agradecer e dizer que estou à disposição para perguntas e para a próxima. Então, pessoal, olha, muito obrigado, Thaís, novamente. Muito obrigado à sua audiência. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, Investe Amazônia Brasil. Tá aqui, depois foi colocado o Instagram da Thaís, da Investe Amazônia, do apresentador aqui de vocês, mas para a gente estar se seguindo, para a gente estar comentando, façam suas perguntas e a gente vai estar trazendo temas como esse. A Investe Amazônia Brasil está aqui para mapear, identificar pessoas, projetos, iniciativas de transformação na Amazônia, de uma Amazônia próspera. Então fique atento aí ao nosso próximo podcast, às 16 horas de Manaus, 17 horas de Brasília. Até mais, pessoal!